Fala pessoal, vamos resolver uma questão de química do Enem 2019. Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações de petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. E aí a gente vai ter uma tabela com 4 etapas da destilação fracionada. E ele está dizendo que na fração 4, a nossa última aí, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? E aí a gente vai ter a justificativa das nossas alternativas. Então, pessoal, aqui, para a gente ter uma noção melhor, de comparação, é interessante a gente comparar a primeira fração com a última fração, a fração número 4. A gente consegue ver que o primeiro produto que vai ser gerado aí, no caso, seria o gás natural e o gás de cozinha. E a gente consegue ver no número de átomos de carbono ao lado que ele tem uma forma bastante reduzida, de 1 carbono a 4. Então, se a gente lembrar, por exemplo, da forma estrutural do butano, que é o gás de cozinha, a gente vai lembrar aí que ele tem basicamente 4 carbonos, por isso but. Só tem ligações simples, por isso tem aí o A, e como é um hidrocarboneto ele vai ter o final O, então aí ele ganha o nome de butano. Se a gente compara com o último, que é o óleo diesel, que já tem um número muito maior de átomos de carbono, seria algo aí entre 14 e 18, como a estrutura que a gente acaba de ver aí. Nem sei qual que seria o nome que a gente daria para isso, mas uma característica que esses elementos, esses produtos da destilação fracionada vão ter é cada vez um número maior de carbonos. E nesse caso, uma coisa que aumenta junto com o número de carbonos e de uma forma mais geral com o número de moléculas é justamente a força intermolecular, A força intermolecular é a força ali de atração entre duas moléculas, o que faz ficar preso. E aí, para a gente ter que acabar, para a gente ter que compensar essa força intermolecular, é necessário uma temperatura maior, de certa forma é necessário uma energia maior. Então, se a gente fosse fazer, por exemplo, um paralelo com a água, que é um elemento muito mais fácil de entender, você pode lembrar aí do cubo de gelo, O cubo de gelo, que tem uma temperatura muito mais baixa do que os seus outros estados físicos, ele fica ali todo mundo juntinho, E quanto maior a temperatura, ele tende a se expandir e a temperatura está justamente vencendo essa força intermolecular, que é o que mantém ele juntinho. A mesma coisa vai acontecer com os produtos do carbono. Então você precisa cada vez mais de uma temperatura maior para poder vencer as forças intermoleculares dos elementos que possuem mais carbono. Então, basicamente, a nossa resposta aqui no caso seria que é necessário essas temperaturas elevadas por causa das forças intermoleculares, que são mais intensas devido ao número de moléculas que a gente tem aqui. E aí, no caso, nossa resposta é a alternativa D. Beleza, pessoal? Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.